Vamos ao Vai Se Tratar, hoje com a doutora Beatriz Maza. E vamos falar sobre um tema que repercutiu muito. Hoje vamos falar aqui, a doutora Beatriz Maza é uma neurologista. A gente vai falar sobre um tremor que ocorre com tarefas simples. Vamos começar aqui como amarrar cadarços, como escrever, como tocar algum instrumento. Geralmente acontece nas mãos, mas pode ser sentido também nas pernas, laringe, na voz, na cabeça, na boca e também na face. Essa condição tem um nome, que se chama tremor essencial. Após rumores aí de que Djavan teria Parkinson, devido a um boato que circulou na internet, ele revelou que tem a condição. E Caetano Veloso também já havia recebido o mesmo diagnóstico. Então repercutiu muito esse assunto, porque o Djavan falou que ele tem tremor essencial e chamamos aqui a doutora Beatriz Maza, neurologista, para falar sobre esse assunto. Doutora, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Vamos começar então perguntando o seguinte: o que é o tremor essencial? Olá, pessoal do Mosaico, tudo bem? Eu sou a doutora Beatriz Maza e vim responder umas perguntinhas para vocês. O tremor essencial é uma doença neurológica que cursa com sintomas de tremores. Ela tem uma característica benigna, ou seja, não se trata de nenhuma doença neurodegenerativa, progressiva, e também, na grande maioria das vezes, tem um comportamento familiar. Outras pessoas da família também podem ter esse tremor. Doutor, e vamos para a próxima pergunta. Eu quero saber, na verdade, porque as pessoas pensaram que o Djavan tinha Parkinson. Então ficou aquela dúvida, né? Qual é a diferença entre o tremor essencial e o Parkinson? Responde para a gente, por favor. São doenças completamente distintas. Como eu falei, o tremor essencial ele tem um comportamento benigno, ou seja, não é nenhuma doença degenerativa. É um tremor que costuma ter uma frequência um pouco maior, né? O que isso significa? Ele tem uma rapidez nesse tremor, costuma pegar bastante extremidades, né? Extremidade das mãos. Às vezes tem um tremor que a gente chama de cefálico, que é um tremor de cabeça. E em algumas vezes também um tremor vocal, aquela voz trêmula. Já a doença de Parkinson, ela tem um tremor mais lentificado e tem outros sintomas associados. É fundamental que na doença de Parkinson a pessoa tenha uma coisa que a gente chama de bradicinesia. O que é isso? É lentidão dos movimentos. De todos os sintomas do Parkinson, o que a gente considera obrigatório existir para a gente conseguir caracterizar essa doença é ter essa lentidão, essa bradicinesia. Doutora, e o Djavan contou também em entrevista que o seu quadro pode ter sido provocado pela privação do sono. O tremor tem mesmo aí, na verdade, né, uma relação com a privação do sono? Conta pra gente. Essa pergunta é interessante para a gente poder fazer um esclarecimento. Nem todo mundo que treme tem Parkinson ou tremor essencial. Existe um tipo de tremor que a gente chama de tremor fisiológico. Na verdade, todo mundo treme, porém nem todo mundo é perceptível. Algumas pessoas que esse tremor fique mais perceptível, a gente chama de tremor fisiológico exacerbado. E sempre que tiver situações externas, como por exemplo, estresse, ansiedade, certos tipos de medicamento ou privação do sono, essa pessoa vai tremer mais. Isso também acontece para quem tem Parkinson ou tremor essencial. Esses fatores externos, eles sempre vão funcionar como um influenciador para exacerbação daquele tremor. Mas a privação do sono, ela não é um fator causal para o desenvolvimento da doença. Isso não. Na verdade, ela funciona como um influenciador. Ela ajuda que aquele tremor que a pessoa já tem de base fique sempre mais exagerado. Você está ouvindo a doutora Beatriz Maza, neurologista, está respondendo aqui as nossas dúvidas sobre tremor essencial. Léo, nunca tinha ouvido falar desse tema. Eu também nunca tinha ouvido falar, mas depois que o Djavan falou, tá todo mundo falando. Então, continuando aqui nesse assunto de privação do sono, doutora Beatriz Maza, quais as principais consequências da privação do sono? Conta pra gente. A privação do sono pode causar inúmeras consequências, desde sintomas leves, que eu acredito que todo mundo aqui alguma vez já tenha sentido aquela noite mal dormida e que você no dia seguinte se sente mal, um mal-estar, uma tonteira, um pouco de náusea, fadiga, dor no corpo. E também
pode ter sintomas graves. Quais são os sintomas graves? Quando você tem aquela insônia que se persiste por muito tempo. Então, no adulto, ele passa a ter uma coisa que a gente chama de hipersonia diurna, que é o que? É uma sonolência excessiva durante o dia. E é uma sonolência que interfere nas suas atividades do dia a dia, interfere no seu trabalho, interfere na sua direção, para você pegar, por exemplo, um carro para dirigir e no seu relacionamento com as pessoas. Já ao contrário das crianças, criança que não dorme bem costuma ter uma hiperatividade no dia seguinte. E além disso, no adulto, tem outras consequências que são muito graves, como, por exemplo, dificuldade no controle da pressão arterial, dificuldade no controle da glicose, dificuldade no controle do seu peso, né, de ganho de peso ou perda de peso. Enfim, são inúmeras consequências. E vamos falar agora sobre, no caso das mães, né? Aquelas mães que estão ali com filhos recém-nascidos ou com uma rotina muito pesada, estão ali sobrecarregadas e muitas das vezes vão dormir tarde, acordam cedo e tem que fazer isso para acabar dando conta da rotina. O que você recomenda, doutora, para essas mães que estão ouvindo o Mosaico? Tá aí um grande desafio. Para as mães que têm bebês recém-nascidos, é um momento muito delicado, porque é um momento de total entrega da maternidade para cuidar de um bebê que não tem controle nenhum do seu ciclo circadiano, que a gente chama. É aquele ser que não sabe definir o que é dia e o que é noite. Para essas mães que estão nesse momento e que tenham uma rede de apoio, né, eu sugiro que quando o bebê durma ou tem essa rede de apoio, ela consiga tirar pelo menos uma soneca durante o dia, de meia hora ou uma hora, se for possível. Caso ela não consiga ter isso, o que eu sugiro, e a gente sabe que não é fácil, é que ela tente adequar a uma rotina. Bebê precisa de rotina para ele conseguir definir esse ciclo circadiano. O cérebro dele precisa entender o que é dia e o que é noite. Isso é um processo árduo, né, e prolongado, mas é um processo que vai inclusive ajudar a qualidade do sono da mãe. Então, eu sugiro que criem rotina. Para essas mães que já têm um filho mais velho, acredito que seja um pouco mais fácil. Então, mais uma vez, eu friso a questão da rotina. Criança precisa de rotina. Adulto também precisa de rotina. Isso faz parte do que a gente chama de higiene do sono. É para preparar o seu sono, a sua noite de sono com qualidade. Você ouviu a doutora Beatriz Maza, que ela é especialista em sono também, na verdade. Ela já esteve aqui no Mosaico falando sobre sono e hoje ela está falando aí sobre essa questão do tremor essencial. Uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar e hoje ela está aqui esclarecendo com tanta clareza. Léo, eu acho que eu tenho isso, quero o contato da doutora, como que eu a encontro? Você vai ouvir agora. Fala, doutora! Obrigada por mais uma vez estar aqui, podendo esclarecer umas dúvidas sobre o sono com vocês. Os meus contatos são os seguintes. Eu trabalho no Instituto do Cérebro Sul-Fluminense, que fica em Volta Redonda, e o telefone é 99-261-5278. Vou repetir mais uma vez. 99-261-5278. Lembrando que também você consegue fazer o agendamento dessa consulta tanto presencial quanto online pelo site Doctoralia, ok? E é isso. Mais uma vez, obrigada e estou aqui disponível para o que vocês precisarem. Um grande abraço. Muito obrigado, doutora Beatriz Maza, neurologista, esteve aqui respondendo as nossas perguntas e se você quiser também entrar em contato com ela pelo Instagram, é DRA Beatriz com Z e Maza com 2 Zs. Não é esse o Instagram? É esse o Instagram então, DRA Beatriz Maza com 2 Zs, só para você seguir lá no Instagram aí. E lá tem o contato também, se você pode mandar uma mensagem, se você quiser, fique à vontade participando lá no Instagram dela também, interagindo com ela. E esse foi o Vai Se Tratar de hoje.